E vamos ler também lemos Romanos 1 e 2, vamos ler de 31 a 39 do mesmo capítulo de Romanos. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse termo poupou é o mesmo termo utilizado num trecho do Velho Testamento em que Abraão é provado por Deus para oferecer seu filho Isaque como sacrifício. É o mesmo verbo que é utilizado no Antigo Testamento. Então Deus não poupou o seu próprio filho, mas não porque Deus é um déspota tirano, mas Jesus mesmo se ofereceu a Deus pelas nossas vidas, por amor a nós. Não haverá nenhum outro sacrifício. Por isso que eu fico triste muitas vezes ao ver pessoas querendo mostrar sacrifícios para Deus, fazer penitências ou se machucar com aparelhos cortantes, ou até mesmo maltratar seu próprio corpo para mostrar a Deus que você está fazendo um sacrifício. Já não há necessidade de mais nenhum sacrifício, de nenhuma mais oferenda. Já não há mais necessidade de matar animais para oferecer sacrifícios. Jesus, o Cordeiro de Deus, já morreu numa cruz pela sua vida. E vamos dar continuidade então. Quem tentará, versículo 33 de Romanos 8, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus te justifica em Jesus. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você se torna justificado por Deus. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, isto é, problema, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Por quê? Todos os dias você é considerado como ovelha, por quê? Muitas vezes no seu dia a dia você tem que tomar decisões. E essas decisões confrontam você com a palavra de Deus e o que uma sociedade longe da vontade de Deus quer que você faça. Alguém pede para você mentir, alguém pede para você fazer algo errado, mas por amor a Cristo você não faz e você sofre as consequências. Isso é que se entregue todos os dias como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, nada pode te separar do amor de Deus. Mas talvez você me diga: mas pastor, eu estou sofrendo muito. Você não sabe o meu sofrimento, você não sabe o que eu estou passando, mas eu sei alguém que sabe, e ele sofreu no seu lugar, por você, por amor. Nada pode te separar do amor de Deus, seja ataques de pessoas contra você, seja maledicências contra a sua vida, seja maus tratos. Se você está com Jesus, nada pode te separar do amor de Deus. Somos capazes de saber que Deus fará que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Romanos 8, 28. Vamos ler Romanos 8, 28, que diz assim:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para que todas as coisas cooperem para o seu bem, é necessário que você esteja inserido na vontade de Deus. O que é estar inserido na vontade de Deus? Será que é ter uma religião? Obviamente não. Religião não salva ninguém. Religião não ajuda ninguém. Mas um relacionamento com Deus ajuda sim. A partir desse momento você vai saber que tudo vai concorrer para o seu bem. Mas é necessário que você deixe que Jesus governe a sua vida. Muitos dizem, eu creio em Deus, mas não obedecem à palavra de Deus. Do que adianta você dizer que crê em Deus e você não viver de acordo com a palavra de Deus? Porque esse livro, ele é espiritual. Você só consegue viver a palavra de Deus se você receber Jesus como Senhor. Porque pela sua própria força, você não vai conseguir viver a palavra de Deus. E em Jesus nós somos resgatados da maldição da lei. Vamos ali abrir em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No madeiro, ou em outras traduções, a estaca de execução, que foi a cruz, que Jesus foi crucificado. Então, resgatou o quê? Da maldição da lei. A lei era justa, a lei que foi dada, os 10 mandamentos eram justos. Mas os 10 mandamentos foram dados para mostrar ao ser humano que é impossível viver os 10 mandamentos de Deus sem o Espírito Santo. Se você tentar viver os 10 mandamentos pela sua própria força, você vai cair, você não vai conseguir. É necessário que você viva de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é que faz você viver a palavra de Deus. Então, se alguém falhava em um dos mandamentos, já havia maldição sobre a vida da pessoa. Na verdade, os 10 mandamentos foram feitos para mostrar ao homem que é impossível viver a vontade de Deus sem o Espírito Santo, sem receber Jesus Cristo como Senhor. Por isso, Jesus nos resgatou da maldição da lei, Ele mesmo se tornando maldição em nosso lugar. Né? Também nós somos ungidos e selados por Deus, 2 Coríntios 1, 21 e 22. 2 Coríntios 1. (21 e 22) diz assim: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Quem nos ungiu? Foi Deus. O que significa ungir? Derramar óleo sobre a cabeça, autenticando a presença de Deus. É isso que significa. Ungir é exatamente isso. Quando você unge, você coloca o óleo de Deus sobre a vida da pessoa, e sobre a vida da pessoa é dispensada a bênção de Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito. O que é selar?
selar, os reis antigamente, eles colocavam um selo de autenticidade nas cartas para mostrar que eram eles mesmos que estavam enviando a mensagem. Então, o selo de Deus é o Espírito Santo em nossas vidas. É o penhor, isto é aquilo que vai ser... O penhor, o que é? Quando você vai usando uma ilustração muito mediana, né? Como se você fosse uma loja de penhores, né? E você deixasse lá um anel de diamantes e eles lhe dessem dinheiro para que você deixasse aquele anel de diamantes como penhor. O Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo em nós é a prova total de que quando o Senhor Jesus voltar, nós seremos levados para a presença de Deus. E somos escondidos com Cristo em Deus. Vamos abrir em Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3. Colossenses 3, de 1 a 4, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Vamos entender esses versículos? Colossenses 3:1 diz assim: porquanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. A Bíblia afirma que Jesus morreu numa cruz e no terceiro dia ele ressuscitou. Quando você... dos atos espirituais mais importantes que existem é a ressurreição. Diria eu, um dos atos espirituais mais importantes que existem é o batismo nas águas. Por quê? Muitos pensam que o batismo nas águas é só um simbolismo, mas não é. O batismo nas águas é um ato espiritual que você faz depois que você entrega a sua vida a Jesus. Por isso eu digo que na maioria dos casos o que ocorre, algumas igrejas locais, elas pressionam rapidamente para que a pessoa seja batizada nas águas, mas esquecem de verificar se aquela pessoa realmente nasceu de novo, se ela realmente entregou a vida a Jesus. E o que nós temos? Templos lotados com pessoas que simplesmente tomaram um banho. Porque o batismo é muito mais do que um simbolismo. Eu não tenho tempo agora para dar um outro estudo sobre o batismo nas águas, mas o batismo é a circuncisão do coração de uma forma total. Você é marcado por Deus, dizendo que você pertence a Ele. O sepultamento da velha criatura. Quem é a velha criatura? Era você antes de receber Jesus como Senhor da sua vida. E a ressurreição para uma nova vida. Algo acontece no momento do batismo nas águas, desde que a pessoa anteriormente tenha entregue a vida a Jesus. Frequentar culto não dá direito à pessoa ser batizada nas águas. Fazer parte da lista de membros de uma igreja local não dá direito de ser batizado nas águas. Primeiro, a liderança da igreja deve verificar se aquela pessoa realmente entregou a vida a Jesus Cristo. Só então, essa pessoa pode ser batizada nas águas. Então aqui diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, também fazendo uma menção ao batismo nas águas, buscai as coisas lá do alto.
Mas o que significa? Será que eu sou proibido de ver um filme? Não. Será que eu estou proibido de ler um livro? Depende do livro também, né? Será que eu estou proibido de viver nessa terra de forma a conversar com as pessoas na rua? De forma alguma. Buscar as coisas lá do alto procure ler a palavra de Deus todos os dias, para que a sua mente possa ser renovada com a vontade de Deus.